O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. E o sonho de visualizar diretamente planetas como a Terra fora do Sistema Solar ficou um pouquinho mais próximo, com uma nova técnica desenvolvida por um grupo internacional de astrônomos. Como demonstração, eles a usaram para investigar o sistema de Alpha Centauri e podem ter encontrado um planeta por lá. O projeto, denominado NEAR, envolveu a instalação de atualizações em um dos instrumentos do VLT, o Very Large Telescope, no Chile. A câmera de infravermelho médio recebeu um novo coronógrafo, destinado a bloquear a luz das estrelas imagiadas e permitir com isso ver objetos menos brilhantes em seus arredores. Além disso, ela foi usada em conjunto com um dos telescópios do VLT, que tinha um espelho secundário maleável, que permite o uso da chamada ótica adaptativa, em que o próprio equipamento compensa em tempo real deformações da imagem causadas por turbulência atmosférica. Os pesquisadores liderados por Kevin Wagner, da Universidade do Arizona, estimaram que seria possível detectar planetas no limite extremo com até 3 vezes o diâmetro da Terra nos arredores da zona habitável da maior das duas estrelas principais, Alpha Centauri A, com 100 horas de observação do sistema. Ainda não seria um planeta rochoso como o nosso, mas já começa a se aproximar disso. Eles estimam que, com telescópios de próxima geração, com espelho principal de cerca de 30 metros, em contraste com o VLT, que tem 8 metros, deve ser fácil detectar um planeta como a Terra em Alpha Centauri, com apenas algumas poucas horas. A campanha de observação do sistema com a nova técnica foi feita entre maio e junho de 2019, e então os pesquisadores precisaram eliminar da imagem os ruídos gerados pelo próprio telescópio e seus arredores. Quase tudo gera calor, ou seja, emissão em infravermelho, que contamina a detecção. Feito isso, restou um brilho persistente a uma distância de 1,1 unidade astronômica da estrela A, que pode ser um planeta com diâmetro entre 3 e 11 vezes do da Terra, algo entre um mini Netuno e um Júpiter. Só que observações por outros métodos descartaram um Júpiter, então se for mesmo um planeta, será menor que Saturno. Os cientistas destacam ainda que, dada a novidade da técnica, não dá para descartar que pode ter sido algum artefato de imagem não previsto. Eles fizeram de tudo para contornar isso, analisando apenas uma parte dos dados em separado e testando a inserção artificial de planetas na imagem para ver se o processamento pegava. E tudo faz parecer que é mesmo alguma coisa, um planeta ou talvez um disco de poeira ao redor da estrela. A única forma de confirmar a real identidade do objeto, a partir de agora, é fazer novas observações. Mas não há dúvida de que é um resultado inicial bastante promissor, que abre caminho também para a observação de estrelas próximas, como Epsilon Eridani, Epsilon Indi e Tau 7. Os resultados do projeto foram publicados no periódico Nature Communications. Cássio, eu fiquei empolgadaço com esse resultado. Não tanto pelo que ele traz, ele já traz coisas bacanas, mas pelo que ele promete, em termos de potencial dessa técnica que eles usaram e o que isso significa para a próxima geração de telescópios. Me conta aí, de tudo que você leu aí, que você viu, o que mais te impressionou nesse resultado? Olha, essa técnica, você ficou empolgado e eu já saí logo mais empolgado ainda, porque eu venho batendo nessa tecla do infravermelho médio para estudar exoplanetas há uns 20 anos. Eu fiz a minha tese com base em instrumentos do infravermelho médio, então eu ralei pra caramba, aprendi lá o que tinha que aprender e até um pouco mais, a ponto de fazer assessoria técnica lá nos telescópios do Gemini. O Gemini foi projetado para operar no infravermelho próximo e médio, mas a baixa demanda fez com que eles abandonassem o infravermelho médio, infelizmente. E sobrou hoje no mundo o telescópio do VLT aí no Chile e 2 telescópios no Mauna Kea, né, o Subaru e o NASA, né, o telescópio da NASA, que é exclusivamente para infravermelho. O Keck eu acho que ainda faz também, mas agora eu realmente não me lembro, mas pode ser então que tenha sobrado 4 telescópios no mundo todo fazendo esse tipo de pesquisa. O que é legal? Por que eu bato nessa tecla? Porque quando a gente vai observar o planeta, você tem, você tem técnicas que você subtrai a luz da estrela, né? Mas a luz da estrela forma um clarão muito grande e a gente precisa de contraste, aquela história do céu, né? Se você está com lua cheia, você não vê objetos fracos, né? Estrelas fracas, nebulosas. Se você está em São Paulo, mais cheio ainda, o céu está muito brilhante, o fundo de céu,
só as estrelas brilhantes se destacam. Mas quando você vai no infravermelho médio, nessa banda que eles observaram, os planetas são fontes intensas, porque é uma temperatura básica aí de 27, 30 graus Celsius, que dá o pico da emissão nessa faixa do comprimento de onda do infravermelho médio. E a estrela, por outro lado, o pico está lá no azul, na parte visível, né? 200 mil angstroms de distância. Então emite muito pouco. O contraste é bem maior. Então ali você tem grandes chances de pegar a emissão do próprio planeta, principalmente se for um gigante gasoso, né, que emite mais calor ainda, né, por causa da convecção interna e a produção de calor. Agora, é complicado, é alguma coisa assim difícil, porque se ele capta, né, coisas com 27 graus, tudo ao redor dele está 27 graus, ou às vezes 30, ou às vezes 20. Então, a maior fonte de ruído, a maior fonte de coisas que atrapalham, que a gente precisa lidar, é o próprio telescópio que emite, é a própria atmosfera. A gente precisa usar técnicas de subtrair o céu, então observa o objeto, depois observa o céu rapidamente, numa faixa aí de alguns milissegundos, e fica subtraindo isso online, para poder ter um mísero sinal. Moral da história, dessas 100 horas que o pessoal observou, eu posso garantir que 1/3 só foi no alvo. O resto foi observar céu para poder tirar essa contribuição. E aí, sobre artefato, tem que fazer um processamento violento. Você tem imagens positivas e negativas do seu alvo, você tem que tirar, você tem que fazer a subtração correta. É verdade, eles colocam isso no paper, que pode ser um artefato que eles não conseguiram, mas eles fizeram aquele famoso teste de, bom, nós achamos alguma coisa com isso, né, com essa determinada característica. Criaram objetos artificiais, jogaram no campo deles e passaram os mesmos programas para ver se eles foram detectados. Ou seja, aquilo ali, sendo real, vai ser pego. Aquilo ali pode ter sido gerado alguma coisa mimetizando um sinal real, mas de qualquer maneira o programa é capaz de identificar casos reais. É isso que importa. E aí abrimos uma grande janela para as observações. Nós estamos falando de telescópios aí da ordem de 30 metros, como o ELT, como o GMT, que vem aí, deve vir primeiro, inclusive. Com esses telescópios, a ótica adaptativa e infravermelho médio, a gente vai conseguir separar melhor esses objetos. A gente vai conseguir ver planetas, inclusive rochosos, que agora são muito difíceis de se achar no visível ou mesmo no infravermelho próximo, por causa dessa história do clarão da estrela. Então é fantástico, realmente abriram, é um teste, é um caso de teste, que não conseguiu assim ter aquela maravilha toda, mas funciona. As técnicas estão apuradas, a metodologia funciona, e vai ser possível ter um telescópio muito maior, um poder de separação muito maior e coletar mais radiação, caso da gente poder encontrar planetas rochosos como a Terra. E tudo isso na zona habitável, né? Eles estão falando ali na parte interior da zona habitável, nos limites e tal, mas tudo na zona habitável das estrelas. Pois é muito empolgante, até pela perspectiva posterior de, uma vez você fazendo imageamento, você poder fazer espectro também, porque se você tem a imagem, você tem como fazer espectro. E duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é aquela coisa da gente que acompanha há décadas, literalmente, esse campo, e ouve os astrônomos lá atrás falando, olha, não, o contraste é de 1 para 1 milhão com a estrela, 1 para 1 bilhão, isso nas melhores frequências. A chance é muito difícil, a gente nunca vai ver um exoplaneta. E agora, sei lá, 20 anos depois, pouco mais de 20 anos desde que descobriram o primeiro exoplaneta, a gente já está chegando nesse limiar, já chegamos no limite do milhão. Se a gente for até o limite do bilhão, a gente pega planetas como a Terra. Isso é extremamente empolgante, de um lado. De outro lado, o cuidado desses pesquisadores de falar, olha, não estamos falando que é um planeta, estamos falando que é um negócio que está aqui na nossa imagem. Efeito fosfina. Pois é. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, qual é o nível de confiança que você sente no resultado e o quanto você acha que eles foram bem na apresentação honesta desse resultado? Começando pela segunda, a apresentação realmente foi muito honesta, eu vi, né, e como eu conheço essa metodologia,
eles apontaram cada questão que poderia criar dúvidas, suscitar desconfiança, então eles apontaram uma por uma essa questão das imagens negativas e positivas. Nesse caso não foi necessário fazer calibração, mas foi apontado o disco para tirar ainda o brilho residual da estrela, todo o mecanismo de subtração para poder fazer ali a detecção, né, do que está por baixo dessa emissão estendida. Foi muito bem feito, muito bem colocada, e isso coloca uma perspectiva bastante interessante mais para diante. E eu estava lembrando aqui, essa questão do espalhamento da luz, dá para se observar nesse comprimento de onda de dia. O Sol praticamente não influencia. A fonte mais brilhante do céu nesse comprimento de onda é Eta Carina, para você ter uma ideia. Não tem nada, assim, o Sol espalha muito no visível, mas nada nesse comprimento de onda. Então, o que atrapalha mesmo é o próprio calor da atmosfera. Ninguém faz isso, observar de dia, porque precisa de uma estrela guia, né, para manter o telescópio apontado corretamente, mas que seria viável uma observação de dia, inclusive, por causa dessas condições todas, isso seria possível. E só um último parênteses. Infravermelho médio, legal, tem essa galera aí, tem a próxima geração de telescópios, mas o ideal mesmo é telescópio espacial para isso, né? Aí sim, né? Porque você não tem essa preocupação de tirar céu, porque não tem céu, né? Tem espaço, então a emissão principal vai ser o calor do próprio instrumento. Agora, tem aquela velha questão que a gente fala, né? O Hubble é o melhor telescópio, ele é o melhor telescópio NUMAS, né? Porque ele tem 2,5 metros. Esse telescópio tem 8 metros, e com a correção da turbulência da atmosfera, ele torna imagens muito mais nítidas do que o próprio Hubble. Então nós vamos ter aí o James Webb, né? Zeus queira que sim, 6 metros. Vai precisar de alguma coisa acima de 10 metros para fazer uma descoberta melhor que essa, mas aí vai ser complicado você montar um telescópio de 10 metros no espaço.